A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2020, projeto de Lei 365 de 2019, de autoria do Poder Executivo. A proposta prevê um déficit de 11 bilhões de reais, decorrente de receita líquida de 63,7 bilhões de reais e despesas da ordem de 74,7 bilhões. O texto base do projeto é o mesmo que tinha sido aprovado pela Comissão de Orçamento da Alerj no dia 4 de junho. O relatório da comissão foi elaborado pelo presidente do grupo, o deputado Rodrigo Amorim, do PSL. No texto foram aproveitadas 45 emendas entre as 230 alterações ao texto elaboradas pelos parlamentares. Além disso, os parlamentares aprovaram outras 2 emendas durante a votação desta terça, entre elas a autorização ao governo do Estado de estabelecer na Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2020, uma previsão orçamentária para a implementação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde, uma demanda de quase 30 anos da categoria. Outra medida incorporada foi a que determina ao Estado que implemente o Programa de Proteção à Criança e Adolescentes que estejam em situação de risco ou ameaçados. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Os deputados derrubaram no plenário desta terça-feira 8 dos 14 vetos do governador Wilson Witzel a projetos de lei. 4 deles foram retirados de pauta por falta de acordo e outros 2 foram mantidos. Entre os projetos que tiveram o veto derrubado está o PL 3.428 de 2017, de autoria do ex-deputado Wagner Montes, que torna obrigatória a divulgação pelos bancos de contas sem cobrança de tarifas. Também foi derrubado o veto ao PL 2.225 de 2013, de autoria do deputado Luiz Paulo, do PSDB, que inclui a pessoa com deficiência psicossocial nos programas de qualificação profissional promovidos pelo Poder Executivo. A lista completa pode ser conferida no site alerj.rj.gov.br. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Escolas públicas e particulares do Rio deverão aderir ao programa educacional de resistência às drogas e à violência. É o que determina o projeto de lei 598 de 2019, que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou em discussão única nesta terça-feira. O texto seguirá para o Executivo, que terá 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. A autora do projeto, deputada Lucinha, do PSDB, lembra que a proposta prevê que a adesão é permanente e é uma forma de enfrentamento às drogas. Que através do PROERD, que é um programa que a Polícia Militar se faz presente dentro das escolas públicas e privadas, é lá que os policiais dão as noções aos jovens, às crianças, aos adolescentes, de não ficarem próximos às drogas. Segundo a proposta, as instituições de ensino terão que se inscrever no batalhão de polícia militar, responsável pela patrulha local, para receber o curso, que tem entre suas metas as seguintes diretrizes: organização de ações preventivas às drogas, identificar fatores de risco ao uso da droga e capacitação profissional do policial militar e do corpo docente, entre outros objetivos. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Dívidas tributárias por empresas em recuperação judicial no Rio de Janeiro poderão ser parceladas em até 120 meses. Caso o devedor pague em cota única, a dedução da multa será de 90% e de encargos e honorários advocatícios de 80%. A previsão está no
De Lei 370 de 2019, de autoria do deputado André Ceciliano, do PT, que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou em discussão única nesta terça-feira. O parlamentar lembra que hoje o Estado não tem legislação nesse sentido. Por não ter a legislação, ele deixa de arrecadar recursos dessas empresas que entram em recuperação judicial. Ceciliano disse que a proposta foi amplamente discutida com especialistas. A gente discutiu muito com os juízes das varas empresariais, com os procuradores, promotores das varas empresariais. Fizemos uma audiência pública, um projeto muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. O texto agora seguirá para o governador Wilson Witzel, que terá 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. Pela proposta, são 5 possibilidades de parcelamento, de 24 a 120 meses, com redução escalonada da multa entre 20% e 80% e dos juros entre 10% e 60%, para quem optar pelo pagamento em até 96 meses. Além disso, empresas que desenvolverem projetos sociais terão condições diferenciadas. O texto ainda prevê que o parcelamento não poderá ser inferior a 65 FIR, cerca de R$ 220, para microempreendedor individual. 300 UFIR para microempresas e empresas de pequeno porte, que hoje ficaria em R$ 1.026, e de 450 UFIR para as demais, aproximadamente R$ 1.540. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, em discussão única, o projeto de lei 855 de 2019, que valida todos os benefícios fiscais aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, concedidos pelo Estado antes de 8 de agosto de 2017. De autoria dos deputados André Ceciliano, do PT, e Alexandre Knoploch, do PSL, a legislação atendeu à determinação da Lei Complementar Federal 160, de 2017, que objetiva acabar com a guerra fiscal entre os estados. Para Ceciliano, a lei aprovada agora, dentro do prazo regulamentado, trará mais segurança jurídica ao empresário. Porque não adiantaria nada os benefícios serem reconhecidos pelo CONFAS e não ter uma lei que ratificasse essa convalidação, essa decisão do CONFAS. Isso cria uma estabilidade. Nós achávamos que o Estado do Rio estava muito à frente em relação ao número de benefícios. Pelo contrário, o Estado de Minas, de todos os benefícios concedidos no Brasil inteiro, mais de 50% é do Estado de Minas Gerais. Atualmente, o Estado do Rio concede 320 benefícios fiscais, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN. Em Minas, são 788. O texto seguirá para o governador Wilson Witzel, que terá até 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. O Rio de Janeiro terá regime especial de tributação em segmentos de agronegócio e de joias. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou projetos de lei de autoria do Executivo que tratam desses dois setores. O PL 845 de 2019 determina a alíquota de ICMS de 5% nas operações realizadas por estabelecimentos industriais e de 12% para operações comerciais no setor de joalheria, ourivesaria, bijuteria e relojoaria. Atualmente, a alíquota para qualquer operação é de 20%. Na prática, o projeto estabelece o mesmo regime tributário praticado em Minas Gerais. Já o PL 844 de 2019 garantiu o regime tributário diferenciado para produtos derivados de carnes e peixes. Pelo texto, a redução da base de cálculo de ICMS deverá ser equivalente a 7% do valor das operações de saídas internas de carnes e demais produtos comestíveis, frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultante do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno.
Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder, do Rio de Janeiro.